Tornar-se arqueólogo no Brasil hoje é muito mais fácil do que foi no passado. Hoje em dia existem cursos de graduação em arqueologia em diferentes universidades do Brasil e em muitas regiões. Portanto, um aluno que esteja interessado em saber o passado por meio das coisas, sejam elas tijolos, cerâmica, objetos de pedra ou artefatos líticos, pontas de flecha, mas mesmo coisas mais recentes, coisas ainda em uso como cerâmica doméstica, tudo isso faz parte do amplo espectro de temas que a arqueologia trata. O estudante, portanto, poderá fazer um curso que tenha uma formação geral sobre isso. Nesse curso ele travará conhecimento com diferentes áreas, diferentes especialistas. A arqueologia tem também a grande vantagem de ser uma área transdisciplinar, uma área que engloba diversas disciplinas. Então, o estudioso da arqueologia tem que conhecer o passado, a história, mas também as condições geográficas, as condições geológicas, as pedras, também a biologia, um pouco de biologia, porque há muita questão relativa aos animais e aos próprios seres humanos e outros animais extintos. Então, de tal maneira que um dos grandes atrativos da arqueologia é o fato de que ela envolve diferentes disciplinas. E por último, e talvez deva ser destacado, é o fato de que a arqueologia é uma atividade que envolve prática de campo. Então ela permite que a pessoa vá no meio do mato, verifique como os antigos habitantes moravam no lugar. Então, além de tudo, é uma disciplina que permite que você tenha um tipo de comportamento que eu diria que é até bastante divertido, porque você tem uma vida que é ao ar livre, além do laboratório e da sala de aula. Portanto, eu creio que um jovem hoje que queira fazer a arqueologia tem um grande futuro pela frente. Eu sou aluno da graduação em História e atualmente realizo estágio no Laboratório de Arqueologia da Unicamp. E dentre as atividades que eu desenvolvo no laboratório, eu trabalho num projeto que tem por objetivo levar a arqueologia para as escolas. A ideia é que a arqueologia não está só dentro da universidade, não são só arqueólogos profissionais de arqueologia que podem trabalhar com arqueologia, mas também as pessoas em seu cotidiano podem lidar com a cultura material e com os estudos arqueológicos. Esse projeto no qual eu atuo chama Lab com as Escolas, e a ideia é justamente o laboratório ir até as escolas, levando o material arqueológico, suas exposições, e também ministrar palestras sobre arqueologia, patrimônio, história e temas afins. A ideia é que se construa um diálogo entre esses alunos, professores de escolas públicas, privadas e cursinhos também populares de Campinas e região, com a comunidade acadêmica da Unicamp e do laboratório. Atualmente nós desenvolvemos esse projeto com as escolas específicas de Campinas, mas também já trabalhamos com escolas de comunidades vizinhas, também de cidades do interior paulista, como Dracena. E a ideia é que esses alunos tenham, então, esse diálogo com o laboratório, conhecendo a cultura material e também interpretando a cultura material através das exposições que nós temos. Atualmente temos 3 exposições que levamos para essas escolas. A primeira, que é chamada Arqueologia Ontem e Hoje, que a ideia de trabalhar que a arqueologia não estuda só o passado, mas também o nosso presente, a história contemporânea. Então essa exposição ela tem material desde do período pré-colonial, também fragmentos de ânforas romanas até fragmentos de louças encontradas no Porto de Santos do século XX, início do século XXI. Temos uma segunda exposição que tem por objetivo trabalhar a história ou pré-história da América, ou como os arqueólogos preferem chamar o período pré-colonial, que é a exposição Brasil antes de ser Brasil, e uma terceira exposição que tem por objetivo trabalhar com arqueologia histórica e também um pouco com a arqueologia subaquática e portuária, que é a arqueologia e portos, histórias e vidas do Porto de Santos. A partir dessas 3 exposições que levamos para as escolas, a ideia é que esses alunos interpretem essas exposições, assim como tenham maior contato com esse mundo que é a arqueologia. Eu sou aluna de mestrado em História aqui pela Universidade Estadual de Campinas e eu estudo uma das áreas da arqueologia, que é a arqueologia subaquática. Essa área se desenvolveu muito recentemente, a partir da década de 1960, com os trabalhos de um arqueólogo americano chamado George Fletcher Bass. Ele foi uma figura extremamente importante na área da arqueologia, porque foi ele quem conseguiu adaptar as técnicas que ele conhecia
do trabalho de campo do arqueólogo que estuda sítios terrestres e conseguiu levá-los para debaixo da água, trazendo assim a possibilidade de se fazer escavações científicas e fazer e trazer materiais e dar conclusões sobre os sítios que estão sendo escavados. Essa é uma área que ainda é muito complicada de se trabalhar, especialmente aqui no Brasil, porque ela é uma área que exige muito, não só exige muito do pesquisador, porque ele vai ter que aprender a mergulhar, sim, isso sem dúvida, e também ele vai ter que aprender diversas línguas estrangeiras. Então, ela é uma área extremamente desafiadora ainda, mas que está trazendo excelentes resultados e novidades para o estudo do passado. Eu sou aluno de doutoramento em arqueologia. Atualmente eu estou trabalhando com arqueologia subaquática pré-histórica e venho desenvolvendo esse tema já faz algum tempo, desde o final do meu mestrado, que também foi em arqueologia subaquática. Nos últimos anos eu tenho vindo a trabalhar exatamente na interação entre a arqueologia subaquática, a arqueologia pré-histórica e as geociências. Portanto, a geomática, a geologia, tem vindo a trabalhar integrando dados de diferentes fontes, tudo dentro de um sistema de informação geográfico. Esse trabalho está vindo a ser bastante promissor, é um trabalho que nos últimos anos vem se impondo no cenário internacional, visto que durante muitos anos esse tipo de trabalho não era efetuado. A arqueologia subaquática tem uma componente fortíssima em arqueologia marítima, arqueologia náutica, mas ainda há uma lacuna muito grande no que tange a arqueologia pré-histórica, o que tange nas alterações do nível do mar ao longo de toda a pré-história. Esse tem vindo a ser o meu trabalho. É bastante promissor, é um trabalho que eu sempre quis fazer. Ao longo de todo o meu percurso acadêmico, sempre tive o interesse de trabalhar na arqueologia subaquática e na arqueologia. Infelizmente, eu não pude, durante a minha graduação, fazer a graduação em arqueologia. Portanto, acabei fazendo História e fiz meu mestrado e meu doutoramento no exterior. Essa experiência foi também muito válida, é uma experiência muito importante, porque, de outro modo, eu também tive contato com vários investigadores, com vários tipos de pesquisa, com dados, com uma série de questões muito importantes para o percurso acadêmico. Agora, de retorno ao Brasil, tenho interesse e tenho vindo a investigar como colocar todas essas questões no cenário nacional. Eu atualmente sou colaboradora aqui no LAP. Há 4 anos eu entrei na graduação em História da Unicamp e há 2 sou colaboradora aqui. Nesse tempo pude participar de várias atividades, como a catalogação, limpeza e fotografia do acervo, além de poder preparar alguns textos para o nosso blog virtual de arqueologia pública, Laboratório Virtual de Arqueologia Pública. Além disso, poder participar de várias atividades, como o LAP com as escolas e da participação em eventos e discussões de textos sobre arqueologia, patrimônio, identidades e entre outros temas. A arqueologia, assim como qualquer outra área científica, é uma área por excelência internacional. A ciência é por excelência internacional porque ela só é feita a partir do diálogo entre todos os cientistas. Portanto, mesmo quando a gente escolhe um tema de pesquisa muito específico, que trate da história do nosso estado ou da história do nosso município, é muito importante para o cientista ter a consciência de que o texto científico dele vai estar sempre em contato com os textos de outros cientistas em outras partes do mundo que tratem de temas semelhantes ao dele. No meu caso em particular, estudar fora do Brasil me trouxe a oportunidade de entrar em contato com outros cientistas,
com outras temáticas, mas também me trouxe a oportunidade de pensar a arqueologia que é feita no meu próprio país, que é feita no meu próprio estado, de uma maneira muito mais ampla. Eu pude perceber que os diálogos que nós fazemos no Brasil não são isolados, eles estão sempre em contato com outros diálogos que são feitos, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, quer na África ou mesmo na Ásia. Portanto, para todo o futuro arqueólogo que escolha como área de pesquisa quer a arqueologia subaquática, o estudo da cerâmica, quer um período muito antigo como o período romano, ou mesmo o estudo do Porto de Santos, outra temática muito próxima a ele, é muito importante a esse futuro cientista ter a consciência de que ele nunca fará ciência sozinho, que nós faremos sempre ciência em conjunto, com outros arqueólogos, quer do país ou com outros arqueólogos do mundo. Grande parte da minha carreira eu trabalhei com arqueologia subaquática. E na arqueologia subaquática, a gente tem um trabalho bastante forte, faz parte de um grupo que atuou e continua atuando pela proteção e gestão do patrimônio cultural subaquático. E desde sempre a gente percebeu, né, desde o início a gente percebeu que a melhor forma da gente fazer esse patrimônio ser preservado era tentar passar para as pessoas a importância desse patrimônio, tanto do nosso lado, como também na interação com o público, entender qual é a importância que esse patrimônio tem para eles. E não simplesmente, somente a gente passar uma ideia do que o arqueólogo pensa. Então, a partir desse diálogo, a gente percebeu que essa relação fortalece a preservação desse patrimônio. E não só o patrimônio em si, mas sim o entendimento, né, por esses múltiplos olhares desse patrimônio, ele começa a produzir discussões, interpretações, olhares sobre o passado, percepções que fazem com que as pessoas reflitam também sobre o próprio presente. E faça com que nós, arqueólogos, comecemos a repensar também as abordagens e os olhares que a gente tem sobre o presente. Então, acho que o estudo da arqueologia e esse esforço dos pesquisadores em interagir com as comunidades, com as populações, as pessoas que produzem conhecimento de forma local, eles fazem com que o resultado dessa discussão não seja só a preservação de um bem, mas também a ampliação de um diálogo, de uma percepção dos poderes locais, das tensões locais, da história que aquele patrimônio encerra em si, e faz com que a gente caminhe, né, numa fortalecimento da cidadania. Então eu acho que isso é muito importante, a gente perceber que o patrimônio ele não tem só uma função da reconstrução de uma memória, e sim que ele pode ser um agente ativo nesse processo de construção do conhecimento de forma horizontal. Por que da importância da divulgação da arqueologia junto ao grande público ou de qualquer ciência? Acho que é um fenômeno para qualquer ciência, quer dizer, da gente levar o resultado do que se produz, né, num ambiente controlado de pesquisa para aquele cidadão que tem a sua vida cotidiana aivada aí de inúmeras atividades. Como é que a gente contribui e de que formas a gente contribui para fazer com que esse processo seja efetivo. Eu acho que isso hoje é inegável, né? Quando nós olhamos para toda a mídia que está aí setorizada através de canais segmentados de televisão, onde você pode encontrar para os mais diversos segmentos de interesse, né? Seja para a questão do mundo pet, para a questão dos animais, para a questão da história, né? Da própria arqueologia, com séries inteiras voltadas a esse fenômeno. Quer dizer, a possibilidade de dialogar, de mídias, de suportes é muito grande. E a necessidade, eu acho que é cabal. Ela está na essência da própria reprodução do pensamento. Quer dizer, quanto mais eu divulgo aquilo que sei, eu faço com que esse saber tenha mais sentido, mais significação. Isso retroalimenta uma própria reflexão, faz com que o conhecimento, com que a civilização, ela progrida.
né? Então, quer dizer, eu acho que hoje não existe condição da gente pensar qualquer produção de conhecimento involucrada, encapsulada. Claro que muitas vezes a maturação de determinadas ações, de criações, de invenções, num mundo capitalista, onde ideias são mercadorias, né? Pensamentos e objetos são mercadorias, isso existem estágios de como isso possa e deva chegar ao grande público, né? Assim como um produto industrializado, ele passa por uma pesquisa, ele passa por uma trajetória de testagens para que ele possa ser fruído, utilizado como gadget, como utensílio doméstico cotidiano de uma comunidade, seja aqui, seja na Bahia e tal, né? E eu acho que a arqueologia não pode escapar no mundo capitalista, no mundo onde nós somos levados a ver o mundo pelos diversos sentidos, pelo sentido da visão, pela audição, né, que predominam hoje de forma muito patente na construção mental, né, do cidadão. Quer dizer, que esses suportes tecnológicos têm mudado relações sensoriais, né, com o mundo, da relação das pessoas com o planeta, no qual essa informação tem que estar. Se ela não está, ela estará, ela caminha, né? Hoje qualquer ser humano pode criar seu blog, seu site e falar de arqueologia sobre a sua ótica. E isso é fantástico, porque ele pode encontrar visões, a sua aldeia, a sua tribo, no sentido de trocar ideias, de criar sua própria comunidade, que muitas vezes ela é composta de gente ao redor do planeta, né? Vivemos na famosa aldeia global. Então, acho que nesse sentido, não há por que a arqueologia se furtar desse processo, né? E para que ela ganhe cada vez mais sentido no cotidiano mesmo do cidadão, em que ele aprenda a se tornar um auto-arqueólogo, um leitor do mundo, um leitor bem instruído do mundo material que o cerca, que muitas vezes o quer oprimir, o quer dominar, ou quer plasmá-lo em posições, em sensações, em sentidos e orientações. Então, ajudar o cidadão a criar uma visão crítica a respeito da relação que ele tem com o mundo material é tão importante quanto boas obras de literatura, quanto bom cinema. Eu acho que é uma pedagogia necessária nesse mundo tátil de hoje. Sobre divulgação da arqueologia, eu acho que a gente tem que pensar sobre uma ótica que divulgar arqueologia é importante na medida que as pessoas escutam histórias que não estão documentadas, que não foram escritas por pessoas e seus interesses. São histórias contadas a partir dos objetos. E como eu venho de uma área de comunicação, eu sinto que esse é o nicho mais interessante para ser explorado pela arqueologia. Porque o que a gente vê na imprensa, de uma maneira geral, é uma arqueologia que trata da antiguidade do homem, da complexidade ou não das sociedades, dos objetos, da importância de objetos pelos objetos, e não objetos contando as histórias. Então, eu acho que o caminho seria levar à sociedade as histórias que esses objetos contam, né? E eu vejo muito uma necessidade até dos arqueólogos verem que às vezes não é culpa da imprensa, do jeito que a arqueologia é retratada, mas que a gente tem que pensar em outro caminho. Se esse caminho não funciona, como a gente, desse lado da ciência para a sociedade, pode pensar em caminhos alternativos, que de repente essas histórias realmente cheguem às pessoas. A arqueologia é um assunto muito interessante para que as pessoas conheçam mais, seja na escola, seja nas suas vidas cotidianas, porque ela trata do passado, mas não só do passado, a relação entre o passado e o presente dessas pessoas. E isso faz com que a gente possa entender melhor a nossa sociedade, como nós vivemos, como nós chegamos aonde nós estamos, o porquê as coisas são como elas são. Então, é muito interessante que, através da cultura material, que é o que a arqueologia trabalha, e através desses objetos, que podem ser uma panela, podem ser um objeto religioso, ou até mesmo coisas atuais, como um celular, nos explicam sobre como nós vivemos e como nós também queremos viver.
Então, de que forma nós fazemos esse trabalho? E uma forma interessante de levar esse conhecimento da arqueologia para a sociedade é através das escolas e através dos alunos, que interagindo com a cultura material, que nós temos um acervo bastante grande aqui no LAP, entram em contato com esse passado, que pode ser mesmo da região em que eles viveram, em que eles vivem agora. E tem, então, uma dimensão de que existiu toda uma história daquela região em que eles vivem e que agora eles estão habitando e também construindo essa história. Então, esses diversos projetos, acho que é muito interessante esse LAP nas escolas, em que nós levamos uma série de objetos, acervos do LAP até as escolas, falamos sobre o que é arqueologia para os alunos, e eles têm a oportunidade de também fazer um pouco o trabalho do arqueólogo. Então, eles podem pegar nas peças, podem eles mesmos tirar suas conclusões sobre esse acervo arqueológico que é do Brasil e é patrimônio dos brasileiros. Então, é preciso que os brasileiros também tenham acesso a esse patrimônio que é deles e possam fazer esse uso, seja histórico, seja mesmo uma questão de conhecimento, e que possam, através disso, conhecer também um pouco mais a sua história e também construir essa história. Para mim, acho que é algo da própria profissão, né? Porque qual o sentido da profissão do arqueólogo se não ter a cadeia final, né? É não terminar o trabalho se nós não divulgamos nossos resultados. Ao mesmo tempo que nós temos a missão, a função de decifrar o registro arqueológico com a cultura material, também temos a missão de tornarmos esse conhecimento não só disponível para os nossos pares, mas disponível para o público em geral, né? Porque qual o sentido de fazer uma arqueologia somente voltado para a sua própria classe, né? Nós não estamos fora da sociedade, nós estamos dentro da sociedade e queremos sim um diálogo com a sociedade, né? Eu acho que o mais importante da arqueologia nisso é que nós trabalhamos com a cultura material, o objeto, né, o artefato, e ele é algo que permite muitas interpretações dos mais diversos segmentos, até o mesmo ponto que eu tenho uma opinião sobre um vaso, talvez um chinês que não fala a minha língua, de outra cultura, também tem uma opinião. Então, o objeto nos torna humano, ele faz nós comunicarmos como seres humanos e em vez de pode também, né, causar conflitos, mas também pode causar união. Eu acho que isso é algo bastante importante para ser explorado pela arqueologia e pela divulgação, pela educação patrimonial e todo esse meio de comunicação com a sociedade, né? Acho que um exemplo bastante importante disso, mas no meu tema de pesquisa, né, é a nossa relação com a África. Nós vivemos uma sociedade onde está permeada da cultura material africana, mas que sempre renegamos ou marginalizamos, né? Não podemos deixar de lembrar, por exemplo, que todas as igrejas que foram feitas em Minas Gerais foram feitas com trabalho escravo. Mesmo se de fora a arquitetura parece uma arquitetura portuguesa, dentro dos muros tem o trabalho, o suor dos escravos, dos africanos, que deixaram marcas, deixaram seus sentimentos e deixaram as suas ideias e perspectivas do mundo nas paredes, nos monumentos, né? E também ligar essa conexão com a África. Nós temos uma grande matriz africana, através principalmente das religiões afro, da cultura afro, das danças, do português, e tentar relacionar. Seria bastante interessante nós voltarmos para a cultura material, que é algo visível. Se você vai hoje num terreiro de candomblé, você olha, por exemplo, as indumentárias, e quando nós fomos no Benin, por exemplo, nós podemos ver que a continuidade material, apesar de diferente, ela existe. E isso traz uma união e um sentimento de pertencimento muito maior do que simplesmente nações, povos. É algo realmente que liga dois seres humanos e une pessoas. E isso aí é algo importantíssimo. Na minha experiência como estagiário aqui no laboratório, eu tive a experiência de trabalhar com o projeto PIBIC Ensino Médio. No caso, é um projeto da rede pública que traz alunos de ensino médio para o meio acadêmico. Nesse projeto, a gente acaba por se relacionar com esses alunos e trazer a eles a experiência da arqueologia, no caso. Nessa experiência de falar com eles sobre arqueologia, eu percebi um certo distanciamento muito grande sobre a opinião deles de arqueologia e o que fazemos. Eles sabem da existência dessa ciência,
problemas na definição, mas principalmente distanciamento muito grande na posição de um arqueólogo, na pesquisa de um arqueólogo e no cotidiano deles. Eles não veem a arqueologia como algo presente no dia a dia. Eles não veem a arqueologia como algo palpável para eles, eles veem algo distante, veem algo utilizado pela mídia, talvez, em filmes, em jogos, mas nada que relacione as pesquisas, o trabalho de um arqueólogo com a vida no cotidiano. E é isso um trabalho interessante que o LAP procura desenvolver. Existem vários projetos, entre eles diálogos patrimoniais, LAP com as escolas, e até mesmo o próprio PIBIC Ensino Médio, que busca levar a ciência, a arqueologia, para o âmbito público, trazendo uma identificação maior, no caso de um público mais jovem, com esse mundo da arqueologia.